aqui para dar início ao culto desta noite. E para isso nós vamos cantar o hino 426 para início do culto desta noite. Podemos botar para nossos irmãos pequenos. O 426 do cantor cristão. Louvando ao Senhor com o hino 487.
leitura conforme praxe, leitura responsiva. Lerei os versículos ímpares e os irmãos, toda a congregação, os versículos pares. Nós vamos fazer duas leituras. Primeiro no Salmo número 15. Depois nós vamos ler lá nas cartas de Pedro. Nós vamos anunciar em seguida, mas primeiro o Salmo número 15. Por gentileza, vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Leamos então. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele que os olhos mas somos que têm o Senhor, aquele que mesmo se jure com coração seu, não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso, nunca será abalado. Agora nós vamos ler no Novo Testamento, na segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao 12, no mesmo sistema, responsivamente. 1 Pedro, capítulo, ou melhor, segundo Pedro, desculpa o equívoco aqui, mas a gente às vezes erra nisso, né? Desculpa. 2 Pedro, capítulo 1, de 3 a 12. Vamos tentar até os irmãos encontrar, atualizar as suas passagens. Leamos então. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. Pelas quais foram sentados preciosos promessas, para que e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se nós houvermos essas coisas, não nos deixarão sós, nem estaremos conhecendo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais próximo a nossa vocação e eleição, porque fazendo assim, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente conhecido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que tenhas tardares e estejais confirmados na presente verdade. Vamos ainda continuar de pé. Eu vou pedir ao pastor Elias que nos faça uma oração, rogando a presença de Deus, nosso Senhor, nesse culto desta noite. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, estamos muito alegres, muito felizes, porque esta noite estamos no Teu santuário para oferecer-Te um
culto de adoração, de louvor ao Teu santo nome. Amém. Somos, nosso Deus, agradecidos por tudo quanto o Senhor já fez por nós. Invocamos nesta hora a Tua presença conosco e que Tu venhas dirigir, orientar com o Teu Santo Espírito todas as partes deste culto, para que, Senhor Deus, realmente ela seja agradável a Ti, seja um culto de fé, um culto de louvor, um culto aceitável, e que, Senhor Deus, sendo Tu a nossa majestade excelsa, nós somos pequeninos diante de Ti, diante do Teu poder, diante da Tua graça, mas estamos aqui humildemente para nos rendermos a Ti, num culto de louvor. Aceita, pois, Senhor Deus, cada parte deste culto que será realizada nesta noite, na orientação dos Teus servos que estão dirigindo esta parte da liturgia, que será, Senhor Deus, nesta noite, um culto baseado, um culto que será o assunto principal, a mordomia cristã, que realmente nós fomos chamados para, não somente para sermos crentes fiéis à Tua palavra, aos Teus ensinos, mas Tu nos deste, Senhor Deus, este grande cargo, esta grande responsabilidade. Cada crente é um mordomo Seu. Tu nos confiaste, Senhor Deus, esse cargo de mordomo, e que realmente, durante a vida de cristãos, durante a vida de crente, e realmente nós tenhamos a capacidade, tenhamos a sabedoria para melhor desenvolver, para melhor administrar os bens que Tu nos confiaste. O primeiro bem, a vida humana. Senhor Deus, a vida cristã salva, e nós saibamos realmente, como crentes, controlar, dirigir, orientar todos os bens que Tu nos confiaste nesta vida, a saúde, o tempo, o dinheiro, tudo aquilo que Tu nos deste, Senhor Deus, e saibamos realmente ser fiéis mordomos. Nós oramos em nome de Jesus. Os irmãos podem aceitar. Como um membro do nosso departamento, do Conselho de Mordomia da nossa igreja, nós estamos hoje aqui para dar abertura a esse culto. Simplesmente para dar abertura e algumas informações a respeito desse assunto muito importante, que é a mordomia. Os irmãos que tiveram a possibilidade de ler o boletim de hoje, nós vimos que o editorial trouxe uma matéria importantíssima sobre mordomia. Se ninguém falar mais nada sobre mordomia hoje aqui, só ler aquele editorial já traz um esclarecimento importante para cada um de nós. Também temos uma notinha de rodapé que fala sobre a mordomia e a cidadania, baseada nos dois textos que acabamos de ler. Porque para ser um mordomo fiel, primeiro nós temos que ser um cidadão, mas um cidadão segundo a vontade de Deus. Salmo 15. E esse texto que nós acabamos de ler lá na Epístola de Pedro, define muito bem como nós nos portar para ser realmente ter mais ou menos as características de um cidadão dos céus. Por isso, a mordomia e a cidadania são dois itens que devem estar sempre trabalhando em conjunto conosco. No entanto, não só aqui, como eu disse, nós vamos simplesmente dar abertura, e nós já temos muita informação sobre a mordomia, inclusive o nosso orador aqui que fez a oração explitou o motivo pelo qual estamos louvando ao Senhor, dando ênfase à mordomia. Nós queremos
também trazer algumas informações a esse respeito, não é a pregação. Queremos trazer algumas informações para os irmãos presentes a respeito da mordomia. Assim é resumida, mas para que nós possamos nos esclarecer mais. Isto porque, irmãos, entre nós está pessoas novas entre nós, irmãos que têm chegado ultimamente, recém-convertidos, os irmãos que estão nos visitando, preparados a essa palavra e às vezes não sabem o seu significado real. Nós vamos querer apenas dar uma pequena introdução a respeito da mordomia para em seguida ser completada pela mensagem que virá após. Mordomia mordomia é um sistema de projetos, desenvolvimento, transporte, distribuição, manutenção de materiais para fins operacionais e administrativos de uma entidade jurídica, e no nosso caso, da igreja. No âmbito empresarial e militar, esse sistema denomina-se apoio logístico. Na igreja, denomina-se mordomia cristã. Estou sendo bem claro na definição desse termo de mordomia, né? Irmãos, para que esse sistema funcione com eficácia e para a glória de Deus, é essencial a total cooperação da igreja através de cada um de nós, como membros e mordomos fiéis que devemos ser, colocando a serviço do Senhor sua inteligência, seus bens e seus dons e seus bens materiais. Só assim teremos uma mordomia eficaz, uma mordomia de responsabilidade e uma mordomia cristã. Eu acho que esse texto que eu acabo de ler aqui está sendo muito claro o que significa a palavra mordomia. Que essas palavras sejam mais do que simplesmente expressões ou comoções, mas que seja realmente aplicado em cada um de nós, em termos de caráter e responsabilidade, porque as duas coisas precisam estar trabalhando junto, né? Não somente a gente ter uma certa demonstração de caráter, mas a responsabilidade deixar para acontecer quando tiver possibilidade. Tem que trabalhar as duas juntas. Então, essa uma pequena informação que nós queríamos passar para a igreja, uma vez que nós estamos dando ênfase nessa noite, nesse culto, a mordomia da igreja. Daqui para frente eu passo a palavra para o pastor, que dará sequência o culto normalmente. Como o pastor falou, o culto continua. E agora eu convido os irmãos que... Nossa, minha voz está tão fininha aqui, esse microfone, tá certo? Mas está tudo bem. Irmãos, vamos colocar de pé e vamos louvar o nosso Deus. Sábado nós estávamos aqui com a igreja repleta de membros. E hoje está mais repleta ainda. A gente fica muito contente que o povo de Deus está aqui para louvar. E a gente convida aquele que está nos visitando a louvar conosco também. Nós pedimos desculpa que a letra não está muito legível, tá? Mas faça como eu, que eu também não sei as letras e eu canto com a boca dos irmãos. E agora com a ajuda desse aparelhinho aqui. Mas nós vamos louvar com esse dedo. Tu estás no nosso meio, louvando a Deus por estar no nosso meio, somente dentro do nosso coração. Tu estás em nós.
aqui no culto de louvor, e muito gostosa. E nos últimos sábados de cada mês, a igreja vem realizando esse trabalho, e é um trabalho muito gostoso. Nós temos testemunhos, temos muito louvor, muita oração, e tem uma parte do culto que a gente canta hinetos antigos. E ontem nós cantamos um hineto antigo que tinha mais de 70 anos, né? E hoje nós vamos cantar novamente, então, tá? Nós vamos fazer uma sequência, um medley. Começa com a alegria está no coração. Contente estou. Quem conhece a música? Contente estou. Nossa, quase 1000 pessoas. Eu fico muito contente disso, viu? Esse tempo tem que sair logo, pastor, porque realmente não está cabendo mais. Eu tenho paz com o Rio. Quem conhece Neto? 1.500 pessoas. E por último, breve, aquele que as mulheres começam assim, breve, e os homens, oh, oh, oh. Mais bonito que eu, né, claro. Então essas músicas, bem naftalina, mas são músicas que a gente resgata para o louvor do nosso Deus, e tudo se faz novo. Então vamos louvar, começando com a alegria, está no coração. Primeiro contente estou, depois a alegria, depois o rio, depois o breve e a alegria. Tá bom? Então tá bom, peraí. Vamos só arrumar aqui. Então vamos inverter. A alegria continua no nosso coração de quem já conhece Jesus. Agora nós vamos cantar Contente estou no meu coração. Não precisa nem letra, né? O importante é o seguinte: o importante é que os homens vão fazer repetição. As meninas, como que as meninas fazem? Contente estou. E os homens, contente estou. Mas bem assim, solto mesmo, hein? Como se estivesse no céu. Vamos tentar representar como vai ser no céu? Vamos? Então, as meninas vão cantar contente estou, um pouquinho mais fininho, né? E os homens, contente estou. Tudo bem? Vamos ver então o que acontece. Contente estou, meu coração.
Amém. Todos assentados. O texto da palavra de Deus para esta noite está no Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde crie os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos altos. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escuta o nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Ouçamos louvor especial, um conjunto novo cântico.
há um contexto, a situação que ensejou o salmista este grande poema. O poema retrata alguém ansiando pela casa de Deus, alguém suspirando pela casa de Deus, alguém ansioso, desejoso de estar na casa de Deus, o Senhor dos Exércitos, não qualquer Deus, o Senhor dos Exércitos. Porque naquele tempo e na ocasião que este salmo foi escrito, a adoração de Deus e o pulso espiritual da vida do povo se concentrava no templo de Jerusalém. Deus mesmo escolheu aquele lugar para colocar ali o seu nome. Hoje mesmo, se você apanhar os jornais, você verá que aquele pedacinho está sendo tingido de sangue. 3 grandes religiões do mundo têm seu centro, o seu eixo em Jerusalém. E a reabertura de um túnel turístico bem junto à mesquita de Al-Aqsa, e que passa junto, perto ao Muro das Lamentações, e que conduz à suposta Via Dolorosa, desencadeia uma situação de guerra de novo no Oriente Médio. Como se Deus ainda hoje se confinasse a algum lugar específico. Não, hoje ainda não está mais em Jerusalém. Pelo menos não está como ele estava no tempo do salmista, no velho pacto, na velha aliança com Israel. Deus escolheu o lugar do seu repouso entre o povo, de sorte que o anseio pelo templo, o anseio pelos tabernáculos do Senhor equivalia a dizer: eu quero estar na presença de Deus de uma maneira que eu não estou em nenhum outro lugar. Eu quero me apresentar a Deus numa situação, num lugar, num ponto geográfico e numa circunstância em que eu não posso desfrutar desta bênção e desta presença em nenhum outro lugar. E era mais ou menos assim as coisas no velho pacto. De sorte que, para podermos extrair do texto a aplicação contemporaneizada da verdade, nós precisamos pensar como pensava o salmista. Pensar no lugar não era idolatrar o lugar, não havia esta ideia. Pensar no lugar se traduzia na aceitação de uma promessa de Deus, que até mesmo as orações feitas com o rosto voltado para aquele lugar, Deus prometeu que ouviria essas orações, mesmo que o povo estivesse distante. No processo didático, pedagógico de Deus com o seu povo, houve esse estágio. Então isto aqui retrata o interesse de alguém pela casa de Deus, que se traduz, temos o Velho Testamento, em presença de Deus, em comunhão com Deus, em envolvimento com o povo de Deus, em desfrutar, em gozar a presença de Deus, numa situação ímpar e privilegiada ao que pudesse. Tudo nos indica que, nesta ocasião, o salmista estava em extrema penúria, provavelmente numa das situações de guerra, de combate, situações essas que constituíram praticamente toda a vida de Davi. Quem sabe cercado por algum inimigo, com sua vida não valendo nada. Quem sabe numa situação desfavorável estrategicamente, poderia representar no outro dia a morte, a destruição. Provavelmente à noite, nas vigílias da noite, enquanto procurava animar um ou outro soldado, reforçar uma outra frente de sua resistência, ele se voltasse para o céu cristalino da Palestina e ficasse pensando:
quão privilegiadas as pessoas que podiam ter acesso à comunhão com Deus e à casa de Deus, coisa que naquele momento lhe não era possível. Ele não sabia se o seria. Amor acendrado pela casa do Senhor. Valorização extraordinária àquilo que se referia ao Senhor dos Exércitos, algo que lhe trazia não só um valor supremo da vida, mas um prazer supremo da vida. Para ele não era apenas uma questão formal, rotineira. Para ele não era apenas um mecanismo herdado por tradição. Para ele aquilo era respirar espiritualmente, aquilo era viver espiritualmente, aquilo era desfrutar Deus existencial e verdadeiramente. De sorte que ele faz um solilóquio, conversa consigo mesmo. Ele diz: minha alma suspira, a minha alma suspira, a minha alma desfalece pelos atos de Deus, o meu coração, a minha carne clama pelo Deus vivo. O homem por inteiro, alma, coração, corre, nada se furtando ao contato, nada se furtando à integração de sua vida com Deus. Alma, coração e carne. A integridade envolvida com o Senhor. Quão diferente da atitude tão leviana e superficial com que muitos e muitas homens e mulheres de Deus levam a questão da comunhão do povo de Deus. Por isso suas vidas ficam inócuas, sua religiosidade não representa transformação nenhuma, alegria nenhuma, emoção nenhuma, porque aquilo é meramente mecânico. Talvez dos três componentes, alma, coração e carne, muitos estão só em carne. Ele não podia estar lá. Aí então ele faz um paralelo, ele fica pensando nele, nessa impossibilidade de ele gozar aquela beleza, e ele se compara com um pardalzinho, e ele disse assim: Senhor, teu pardal encontrou casa junto aos teus altares. Alguma cena que possa ter surpreendido algum dia, não é? Um ninhozinho muito bem construído entre as fendas da rocha do templo. E os passarinhos recém-nascidinhos ali, o pardalzinho que vem para trazer a comida, e se abriga ali naquela rochazinha do templo. E ele fica pensando: como esse passarinho é tão feliz, eu não tenho essa felicidade. Ele pode fazer o mínimo, pôr a prolezinha dele, os filhotinhos dele ali junto do altar de Deus, pertinho do altar, e eu não posso estar ali. Como eu tenho inveja do pardal. Que lindo este poema. Não só do lirismo de sua linguagem, mas no espírito de sua mensagem. Nós sabemos que isso brota de uma vida autêntica diante de Deus. Um homem transparente como Davi. Mesmo nos seus erros, ele foi um homem transparente. Comove-me tremendamente saber a que ponto Davi chegou a descer em certo período de sua vida, mas apesar desse escorregão, a Bíblia diz que ele é homem segundo o coração de Deus. E Davi é homem segundo o coração de Deus, porque Davi é um homem transparente. Era um homem inteiro de Deus. E mesmo quando ele errava, ele era um homem transparente. E o Salmo 51 deixa transparecer a sua transparência. Transparente diante de Deus, mesmo em face do pecado. O pardal como era feliz, abrigado, junto com sua prole, junto aos altares de Deus, estando ali num lugar tão privilegiado. Justamente um pardal que tem tantas necessidades,
e sobrevive. Eu fiquei sabendo que um pardal, para sobreviver, ele precisa de alimentação por dia, o equivalente ao seu peso. Então, suponhamos aí uma senhorita com 47 quilos, ela precisaria de 47 quilos de alimento para o domingo. Cidadãozinho um pouco mais rechonchudo, com 80, precisaria de 80 quilos de alimento para o domingo. Segunda mais 80, terça mais 80, quarta mais 80, quinta mais 80, sexta, sábado. 80 vezes 7, mais de meia tonelada de alimento por semana. Supermercados iriam faturar alto, hein? Já pensou? Se Deus prover ao pardal o equivalente ao seu peso em alimento por dia, como Ele não provê as necessidades dos homens? Então Ele diz: Senhor, os que habitam em tua casa vão te louvar continuamente. Como o nosso louvor às vezes é fracionado, como o nosso louvor às vezes é aos goles, como o nosso louvor é condicionado, restrito, controlado, quando o verdadeiro espírito de adoração, um espírito de adoração contínua, tanto quanto a oração, orai sem cessar, é oração contínua. Aqui é o louvor sem cessar, continuamente. Aliás, o louvor que prestamos a Deus neste momento especial do domingo vai ser julgado por Deus e aceito por Ele à luz do louvor que nós estamos dando a Ele de segunda a sábado. Louvar a Deus continuamente. Temos pensado nisso? Cada ato da vida, cada projeto de existência, cada decisão, cada orientação, cada reação, cada atitude, palavra, nós podemos estar pensando como é que isso pode se constituir num ato de louvor ao Senhor dos Exércitos. Basicamente, meus irmãos, o espírito da mordomia é o espírito da adoração integral. É de fato trazer de volta o homem para a sua posição inicial, em que ele se coloca integral, completamente à disposição de Deus. Ele ocupa o seu lugar certo. Na verdade, o que aconteceu é a essência do pecado. Alguém descreveu isso com muita propriedade, que o pecado tem a sua origem numa coisa essencialmente boa, mas fora de controle. E parece que esse pensador não está muito longe da verdade. O pecado é alguma coisa essencialmente boa e que saiu do controle. O homem era uma coisa essencialmente boa, foi criado algo essencialmente bom, do ponto de vista de Deus. Mas quando o homem saiu do controle de Deus, ficou fora do controle de Deus, quebrou-se então a comunhão inicial. De mordomo, ele quis ser senhor de sua própria vida, do seu próprio caminho, tomar seu próprio rumo, independente de Deus, como o pródigo que disse: eu quero a minha parte, eu não quero mais o controle do Pai, eu quero administrar, eu quero o controle da situação, vamos dividir tudo, que eu preciso assumir minha vida. No começo deste século, na década de 20, arqueólogos britânicos encontraram no Vale dos Reis, no Egito, um obelisco de 1.117 toneladas. Uma obra feita numa pedra descomunal, com uma perfeição, uma coisa extraordinária. E ficaram perplexos aqueles pesquisadores, porque este obelisco tão grandioso, quase tudo no Egito, deveria estar ornamentando um palácio ou ornamentando um templo, mas ele estava abandonado. E então a curiosidade levou já a fazer uma pesquisa cuidadosa
avançar hipóteses para saber por que abandonaram aquela obra tão grandiosa, assombrosamente grande. Só depois de muitos detalhes, eles descobriram que havia uma pequena trinca, praticamente imperceptível, a menos que fosse se estudar aquilo como eles fizeram, com a finalidade de achar alguma coisa. E esta pequenina trinca, praticamente imperceptível, numa obra desta magnitude, 1117 toneladas, para os egípcios que eram perfeccionistas, fez com que eles a rejeitassem para qualquer finalidade desta obra. Mais ou menos isso tem acontecido conosco, a criação monumental de Deus é o homem. Ele é grandioso em todos os sentidos que você possa imaginar. E talvez num olhar mais descuidado, nós não atinemos o que está errado com ele. Mas basicamente o que está errado é que, por isso ele está fora, ele está alijado dessa comunhão, ele não é digno de estar presente com o Senhor, porque fora do controle, comprometido pelo pecado. Agora nós vamos fazer algumas conclusões rápidas dizendo o seguinte: o salmista, no verso 12, ele conclui dizendo: ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Porque além das pedras do santuário, além das cortinas, além das câmaras, além das pedras do sacrifício, além da mesa da proposição, além do propiciatório do lugar santíssimo, além da beleza plástica dos sacerdotes, além do fogo do holocausto, além de tudo e acima de tudo está Deus, que dá sentido a tudo. Confiança em Deus é o fulcro, a confiança em Deus é a base, a confiança em Deus é o alicerce de tudo mais na nossa vida. Quando invertemos a ordem das coisas e colocamos outros aspectos antes de Deus, nós simplesmente invalidamos a hierarquia de valores das Escrituras. Basicamente, ser um mordomo é ser um homem, é ser uma mulher que confia integralmente em Deus, que em Deus põe a sua confiança. E basicamente ser um mordomo é isso: confiar em Deus com toda a força que a palavra confiança traz em si. E eu gostaria de destacar 4 coisas que acontecem quando a nossa confiança está em Deus. Quando essa confiança se traduz numa vida transparente, numa verdadeira e contínua adoração, de tal maneira que cada novo encontro com os irmãos, cada nova experiência com a congregação, se constitui para nós uma festa espiritual que não perderíamos por nenhuma razão que não fosse justificável. 4 coisas ocorrem. Primeiro, ele diz assim: bem-aventurados os homens cuja força está em ti e cujo coração os caminhos estão aplanados. Aí ele diz assim: passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Passando pelo vale do deserto, faz dele uma fonte. Palestina é um lugar de águas raras, bem raras, de sorte que o cavar de um poço ou encontrar uma fonte que brote, aquilo significa a sobrevivência. Não é uma região de muitas águas. Quantas vezes Isaac precisou batalhar por causa dos poços que ele cavava? O inimigo desejava esses poços. E fonte é água que vem de dentro, que brota de dentro para fora. Fonte é uma água que promana do centro da terra.
nasce viva, clara, cristalina, refrescante. Que visão extraordinária, a visão de uma fonte a jorrar de dentro da pedra. Pois ele diz que a pessoa que confia em Deus, que se coloca na presença de Deus como mordomo, para dele depender, para nele confiar, para se colocar ao controle dele, porque esta é a verdadeira base do problema, é se colocar de novo sob o controle de Deus. Então, no vale do deserto, abre-se uma fonte. Então, no deserto da vida em que vivemos, não é? A vida é árida em muitos sentidos. Muitas vezes o homem acredita que pode suavizar a aridez da vida, acumulando-se de bens, acumulando-se de confortos. Ele vai descobrindo, à medida que ele vai se acumulando de confortos, de bens, vai adquirindo coisas, ele vai percebendo que a sua vida continua ainda sem sentido e vazia como antes. J.I. Packard diz o seguinte, é um empresário norte-americano que se converteu nos últimos anos, e ele faz uma afirmativa, ele escreve um livro sobre o seu testemunho, e ele diz o seguinte: só o pobre tem uma única vantagem contra o rico, em face do rico. O pobre tem só uma vantagem. Qual é a vantagem? O pobre pensa que o dia que tiver dinheiro vai ser feliz, porque ele era rico, tinha dinheiro e sabia que ter dinheiro não fazia felicidade. Porque a verdadeira fonte da vida tem que brotar de dentro para fora. E Deus quer que a sua vida, meu querido irmão, e a sua vida, minha irmã, seja como uma fonte que brote de dentro para fora. Jesus se referiu a isso quando disse: aqueles que creem em mim, rios de águas vivas jorrarão do seu interior. Rios de águas vivas jorrarão do seu interior. Cantamos agora há pouco: eu tenho paz como um rio, paz como um rio, algo que brota de dentro para fora. E no deserto deste mundo, por mais árido que ele esteja, por mais esturricada que seja a terra, por mais que ela negue suas benesses, o nosso coração e o nosso ânimo independerão destas circunstâncias. Se jorra de dentro para fora, não será qualquer circunstância na vida da igreja, qualquer coisa que o irmão qualquer faça, que há de me impedir na carreira e tirar minha alegria de estar na igreja. A mudança das coisas fora de mim, essa mudança não afetará dentro de mim, porque o que existe dentro de mim vem de dentro de mim, independe das coisas fora de mim. Nós precisamos resgatar esse tipo de cristianismo, esse tipo de vida com Deus, de vida de Deus, que se comprar simplesmente em ser de Deus. Há muita gente que acha: bem, se não brilhou nada, não tremeu, não rachou parede, não gritamos, não choramos, Deus não está aqui. Ficam cobrando de Deus, às vezes, um milagre, às vezes que Deus nem prometeu. Colocam a Deus sob prova, tentam ao Senhor e se frustram. Porque a alegria que Deus quer nos dar é uma alegria que independe das circunstâncias, de dentro para fora. É no deserto, é no vale de Baca, é no lugar árido que essa fonte vai brotar. E se você realmente é convertido de verdade, é o Espírito Santo dentro de você que vai fazer jorrar essa fonte incondicional da vida cristã. Perguntemos a nós mesmos em que tem consistido a nossa vida espiritual, transparentemente diante de Deus. Essa fonte está aí, consegue ouvir o borbulhar, ela lhe refresca quando as coisas não vão bem, ou você precisa necessariamente que as coisas sejam mudadas para você sentir firmeza na vida? Alguém já disse que quando um pássaro
está pousado num galho, e esse galhozinho se parte, o pássaro não cai, porque tem asas para voar. E esta fonte dentro do nosso coração funciona como as asas da nossa fé. Se as coisas vão bem, são sólidas debaixo dos nossos pés, nós estamos felizes, mas se por qualquer razão ela se parte, essas asas espirituais nos permitirão permanecer ainda voejando. A segunda coisa, ele diz que as chuvas enchem os tanques. Se a fonte é água que vem de dentro para fora, a chuva que enche os tanques é água que vem de cima, envolve e permeia o ambiente onde cai. A chuva é uma bênção indiscriminada e ela cai sobre todas as pessoas. Onde a nuvem destila o seu orvalho, ela não pergunta a casa do justo nem do injusto, do bom e do mal, do honesto e do malfeitor, do crente e do incrédulo, do fiel e do infiel. Ela cai e a todos refresca, a todos abençoa, a todos alcança. Ela é abrangente, incondicional, sem preconceitos. Se a nossa confiança está em Deus, nossa vida espiritual é transparente, de verdade. Se existe aquela virtude chamada fé, que independe de sinais de Deus, Deus não precisa me dar nenhum sinal, falar no meu ouvido, mandar anjo, acontecer qualquer coisa, para crer nele. Se esta fé realmente permeia a sua vida será como uma chuva abrangente, incondicionada, que cai onde você estiver, frescamente, na terra esturricada. Como é preciso hoje de pessoas deste naipe, desta estirpe, crentes cujas vidas sejam uma bênção, como uma chuva temporânea, serôdia, que cai na aridez deste mundo. Lá onde você está plantado, no seu serviço, na sua escola, entre os seus vizinhos, dentro de casa, Deus quer que você seja essa chuva refrescante, ao redor das pessoas que estão ao seu alcance. Somente quando a nossa confiança está em Deus, apesar de tudo e além das circunstâncias, é que nossa vida poderá ser esta bênção gostosa. Hoje mesmo com ela, onde Moraes, fizemos uma visita a uma pessoa que está doente, gravemente enferma. E nós fomos ali para dizer o que a Bíblia mesma diz, que nós possamos confortar as pessoas com a mesma consolação com que somos confortados. Paulo diz que nós possamos confortar as pessoas com a mesma consolação com que somos confortados. E quando eu me aproximei do Valdir e da Maria nesta tarde, eu estava dizendo: olha, eu estou aqui não para afirmar que Deus vai fazer qualquer mudança na situação da sua vida. Nós não sabemos quais os desígnios dele, mas uma coisa nós sabemos: ele quer amparar vocês nessa situação, e tem amparado a mim. A graça do Senhor tem me sustentado ao longo dos 4 últimos anos, meu filho caçula, doente. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus com muita alegria no meu coração. Isso não vem de mim, não. Isso é a fé que o Senhor inspirou no meu coração. Ele me consola, e Ele me anima, e Ele me diz: prossegue em frente, confia em mim. E quando eu e minha esposa confiamos em Deus e colocamos realmente esse problema nas mãos dele, Ele nos tem permitido sobreviver a esse problema. Que Deus pode curar? Evidentemente, a qualquer momento, inclusive independentemente da medicina. Pode, nós cremos na cura divina. Mas Ele vai fazer isso se a sua vontade soberana determinar. Eu não sei qual é o plano, de sorte que Ele me consola, e essa consolação que Ele me dá, que eu vivo na minha carne, no meu dia a dia, posso me aproximar de alguém e dizer: olha, Deus pode não resolver esse problema curando você, pode curar, Ele tem poder para isso, vamos orar por isso, mas se não estiver nos planos dele, sabe, Ele conforta, Ele sustenta. É possível continuar vivendo e convivendo com o sofrimento
sem pânico e sem desespero. Paulo disse isso aos Filipenses: eu posso tudo que me fortalece em qualquer circunstância. Se as coisas vão bem, se as coisas vão mal, se eu tenho fartura, se eu tenho falta, se eu tenho fartura, eu posso tudo no que me fortalece. Se Deus me der fartura, eu posso. Se Deus me der falta, eu posso. Porque eu posso tudo no que me fortalece. Não as promessas mirabolantes de coisas que Deus não prometeu, criar no povo expectativas inócuas, desacreditar o Evangelho com promessas que Deus não fez, trair o ensino claro das Escrituras. Irmãos, vamos ser chuvas, temporã, silode, porque o território ao nosso redor é árido e precisa. Quarto lugar, diz, eles vão aumentando de força, verso 7, é a terceira coisa, eles vão aumentando de força em força. Primeiro, o resultado dessa confiança em Deus absoluta e incondicional é que uma fonte de prazer e de gozo incondicionável brota de dentro para fora. Não importa o que aconteça fora, ela continuará ali jorrando firme sempre. Não será apenas uma chuva gostosa, temporânea, silode, onde nós chegarmos, a nossa presença trará sempre alegria, conforto, animação para alguém. A nossa vida será um modelo de que o Senhor nosso Deus opera além das circunstâncias. Mas nós também iremos na vida espiritual de força em força. Infelizmente, a vida espiritual de alguns é força, fraqueza, fraqueza, força, força e fraqueza, num alto e baixo constante, como um gráfico desvairado e descontrolado. Outros começou com a força e vai indo de fraqueza em fraqueza. À medida que os anos passam, o primeiro amor se esmaece, já não tem mais a mesma verve, já não tem mais a mesma emoção, já não tem mais o mesmo ímpeto, já não tem mais a mesma disposição. Ele se desgasta, ele se dilui, ele se desfaz com influência positiva no seio da congregação. Ele precisa de alguém que vá lá dar uma chupetinha para ele, uma madeirinha para ele. É preciso alguém que está adulando, alguém que está passando a mãozinha de pelica sobre ele. Porque me livraram. É simplesmente uma desculpa para alguém que não tem forças mais para prosseguir. Aí então todos começam a ser culpados. Mas Deus quer que nós vamos de força em força. E força em força não significa um super-homem espiritual e uma super-mulher espiritual. Força em força significa a cada dia a força para aquele dia. Deus quer nos dar a força espiritual para o dia de hoje. E a força espiritual para o dia de hoje não é a força espiritual para o dia de amanhã. Basta a cada dia a sua força. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é uma verdade física. Nós precisamos da alimentação para este dia. As energias para este dia. E tivemos a alimentação para este dia. Mas eu tenho certeza que os irmãos vão se levantar amanhã cedo e preparar um café da manhã 5 estrelas. Alguns vão dizer: pastor, não tenho tempo nem de tomar café, eu saio de casa e tomo um cafezinho. Eu não sei qual é o seu ritmo, mas sei que vai chegar um momento no dia que você vai ter que me abastecer. Não é? Talvez você diga: eu saio de casa com um cafezinho, só pretinho de manhã, mas saio de perto do almoço dele. Não é? Porque precisa a cada dia a energia para aquele dia. Deus quer que a cada dia nós, nessa confiança nele, nos renovemos diariamente. Há pessoas que pensam que avivamento espiritual é um movimento que dura a vida inteira. Estou avivado, agora sou renovado, hein? Sai de mim, agora sou renovado. Não existe isso, não. Não existe isso. Existe a renovação daquele dia. Eu preciso ser renovado hoje. Amanhã é a renovação da segunda-feira. E terça é a renovação da terça. É de força em força. Não é uma força só que energiza com a Duracell. Não é? Põe a Duracell. Tem grande Duracell. Aquela pilhazinha para durar bastante. Não é pilha Duracell. É o alimento de cada dia. A porção de cada dia. A força para aquele dia que nós precisamos. Isso é a avivamento. Enquanto nós nos mantemos ligados com Deus, essa força vem no momento certo. Eu fico pensando em Sansão, por exemplo.
Se nós pensarmos em Sansão, fisicamente, eu diria que ele era um homem comum. Não é um Schwarzenegger, um Sylvester Stallone, nada disso. Era um camponesinho comum lá de Dan. Se nós o víssemos aí no metrô, não íamos nem ficar nos preocupando. Não era alto, devia ser muito alto, nem muito forte. Então era comum. Porque a força dele não vinha da estatura, a força dele não vinha dos músculos. A força dele vinha do Espírito Santo. Ele tinha um acordo com Deus. E ele manteve esse acordo. Enquanto ele manteve esse acordo, ele foi invencível. Mas no dia em que ele rompeu esse acordo, houve tempos que ele foi tentado a romper o acordo. Cada dia ele era tentado. E dali um dia, olha, diga aí qual é isso. E do outro dia, vinha de novo. E ele vencia. Mas foi negociando, foi regateando. E um dia, ele traiu o seu acordo. Nesse dia, ele ficou com os outros homens. Vamos ser fiéis e confiantes em Deus todos os dias. Aconteça o que acontecer. E essa fará a diferença entre nós e os demais homens. Essa fará a diferença entre você e as demais mulheres, entre você e as demais moças, entre você e os demais rapazes. Força em força. Força cada dia. Força cada dia. Não tem explicação. A intransigência com a nossa fidelidade. Uma senhora muito simples estava distribuindo folhetos na antessala de um consultório médico, e o doutor era cético, e ele saiu ali, olhou para a sala e falou: o que a senhora está fazendo ali? Ah, estou distribuindo folheto aqui. Mas o que diz isso aí? Isso aqui fala da fé em Jesus Cristo. Fé? O que é fé? Só sabe dizer o que é fé? Ela pensou um pouco, fé? 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 Fé é aquela fé. Não sabia dizer o que era, mas sabia o que se passava. Fé é aquela fé. Senhor, acrescenta a nossa fé. É a nossa oração sempre. E do nosso lado a intransigência. Há na natureza um emblema disso. Um animalzinho quase em extinção, o arminho. Ele é muito procurado devido ao valor da sua pele. Ele é alva. É uma das peles mais procuradas do mundo. E para caçar o arminho, os caçadores usam estratagema. O arminho detesta se sujar. Então os caçadores descobrem onde fica a sua toca e eles se aproximam da toca do arminho. Quando ele sai, então eles vão nas tocas e sujam de barro, lodo, colocam sujeira ali. E ficam esperando o arminho voltar. Quando o arminho volta, o caçador vai pegá-lo, ele vai entrar na toca, a toca está suja. E acontece um fenômeno interessante na natureza. O arminho não entra para escapar com vida, para não sujar a pele. E o caçador mata. Ele prefere morrer a sujar a sua pele. Meus amados irmãos, vamos ser intransigentes o mais que pudermos. Nossa fidelidade e confiança ao nosso Deus. E finalmente, cada um deles aparece perante Deus, diante de Sião. Cada um deles aparece perante Ele em Sião. A vinda para o encontro, não é? Quando a fé autêntica nós vamos. Eu ouvi uma mensagem uma vez sobre o banco vazio. O banco vazio prega uma mensagem. Nós temos aqui alguns bancos pregando algumas mensagens. Porque a presença dos irmãos traduz uma coisa. A sua presença aqui nesta noite traduz alguma coisa. Cada um deles aparece. A motivação para ver. A motivação de participar. A motivação de nos envolvermos. É a bênção da comunhão com Deus e com o povo. Mau sinal
quando nós começamos a ficar ausentes da igreja sem motivo algum, e isto não nos faz mais doer a consciência. Se está ausente, a consciência está doendo, graças a Deus, está vivo ainda. Mas é mau sinal quando nós estamos ausentes e a nossa consciência não diz mais nada. Isso já é UTI espiritual. E Deus tenha compaixão de nós que não chegamos nesse ponto. Como o salmista, ele se alegrava vendo cada um comparecer e se amar diante de Deus. Não deixe jamais que esse seu amor e esta paixão por Cristo esmaeçam e que você traia o amor que Ele tem por você. Quero dizer que, se nós começamos bem a carreira cristã, e todos nós começamos muito bem, todos nós que estamos aqui começamos muito bem, vamos terminar também nossa carreira muito bem. Vamos terminá-la muito bem. Como Paulo começou e terminou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que maravilha chegar no fim e poder dizer isso. Porque tem sido muito triste as trajetórias de alguns grandes homens que poderiam ter sido grandes. Benedict Arnold, por exemplo, é o maior traidor da história dos Estados Unidos. E ele começou bem. No começo ele era um assessor direto e amigo pessoal de George Washington. Começou tão bem, mas a corrosão moral de sua vida foi comprometendo os seus compromissos com o ideal inicial, e ele se tornou o maior traidor da história dos Estados Unidos. Alcibíades, o maior traidor da história da Grécia, recebeu láureas e honras uma vez por ter salvo Sócrates numa batalha. Alcibíades no começo foi um herói de frente de batalha, mas a corrosão moral, o enfraquecimento de suas defesas morais vão nos levando a se tornar o maior traidor da história da Grécia. Robespierre, o monstro sangrento da Revolução Francesa. No começo de sua carreira, era um promotor francês e que recusou a nomeação como juiz provincial na França, porque ele não era capaz de assinar sentenças com pena capital, pena de morte. No começo, a corrosão moral, o endurecimento, a negligência com os valores mais positivos da vida fazem de Robespierre, um consciencioso juiz provincial, se transformar no terror da história da França. Vamos comparecer diante de Deus a cada dia, em Sião. Começamos bem, terminemos a carreira também bem. Deus faça em cada um de nós um mordomo fiel. Amém.
graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, as doces e sublimes consolações do Espírito Santo estejam com o teu povo reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora e para sempre.